Jorge, muito obrigado pela presença aqui hoje. Tivemos um painel muito interessante e você expôs um pouco a visão sua do mercado no momento, como é que a Trisul está posicionada em meio a todo esse cenário atual. Conta pra gente um pouco aqui em primeira mão, como é que você vê o mercado? Bom, Gustavo, muito obrigado pela participação. O que eu tenho achado é o seguinte: nós estamos vivendo um mercado se recuperando de um período de pandemia, se recuperando de um período inflacionário e tal, e como consequência disso, tenho sentido que a classe média está muito sofrida. Então, o posicionamento nosso da Trisul está, a maior parte do nosso guidance está no médio alto, e não deixamos nunca de ter a versatilidade, de provar a versatilidade e fazer uns 25, 30% nesse segmento econômico. É um bom ramo que não requer tanto funding, requer mais a operação. A barreira de entrada é saber trabalhar bem com caixa econômica, isso a gente sabe, mas eu não passo nunca de 25, 30% disso. E estamos com 70%, vamos falar, no médio alto, e eu sinto agora, pela primeira vez, duas coisas claras. Uma, a classe média não existe no momento, mas vai voltar. Aham. Então, nós já estamos começando a preparar empreendimentos para a classe média de 2025, 2026 para frente. E no segmento médio-alto, eu acho que os terrenos são caros. O zoneamento de São Paulo, que foi feito em 2014, 15, 16 e revisto agora, tornou os adensamentos muito concentrados. Então, os terrenos encareceram. E nós precisamos, hoje em dia, a Trisul está aberta para o relacionamento com fundos, com essa indústria de fundos imobiliários, as gestoras imobiliárias de desenvolvimento, principalmente, é um jogo do ganha-ganha, aonde o fundo pode buscar uma remuneração muito boa e a gente pode buscar um parceiro que entenda do mercado, que possa agregar para comprar os terrenos que fazem a diferença. Hoje, você precisa ter terreno grande, terreno de 5, 6 mil metros para cima, onde você consegue colocar um conceito, você consegue colocar uma gama de amenities e que convide a pessoa a morar ali, e usufruir dali e gerar um conceito. Essa é a grande diferença do que a gente fez no passado e estamos pensando em fazer para o futuro. Nunca a Trisul tinha se preocupado em dividir produtos e tal com a indústria dos fundos imobiliários. Hoje nós estamos olhando isso com bons olhos. Jorge, no início do ano imaginava-se que a taxa Selic fosse cair a um ritmo um pouco mais rápido do que hoje em dia é projetado. O que aconteceu nos Estados Unidos, com a questão dos juros dos Estados Unidos, mas também pelos números do Brasil, que não são tão bons quanto gostaríamos que fosse. Isso, obviamente, vai impactar os juros do financiamento imobiliário, entre outras coisas. Qual que é a projeção que vocês fazem para os próximos 12 meses desse cenário de uma Selic talvez um pouco mais alta do que anteriormente projetada? Conforme eu disse, agora nós não estamos atuando nesse segmento mais prejudicado por tudo isso que você disse. Diminui a affordability com juro alto, e os juros vão continuar alto, funding de CFH está sofrendo, tudo isso é verdade. Mas é um balanço. Eu não sei se esta dificuldade, se esse impedimento vai pesar tanto quanto a recuperação natural do poder de compra, do poder aquisitivo da classe média, que foi muito prejudicado durante a pandemia e após a pandemia com inflação. Quer dizer, são duas coisas diferentes, vamos falar. A inflação gera perda do poder aquisitivo. E a classe média está se recuperando desse poder aquisitivo porque a inflação está baixa. Não resta dúvida que o juro alto diminui a affordability. Mas se você colocar essas duas questões numa balança, eu acho que a balança está começando a equilibrar e ela vai pesar mais para o lado da compra, porque o desemprego está baixo, a demanda da classe média está represada, as famílias brasileiras continuam a casar, a crescer, a querer apartamento de 2 e 3 quartos, e o carro-chefe do mercado imobiliário é a classe média. É a classe média. O segmento econômico já está sendo atendido pelo Minha Casa Minha Vida, com os incentivos de todo o governo Lula e tal. Mas a classe média vai voltar
e ela é o carro-chefe. Então, Ela é a porta. numa balança, eu acredito que a affordability piora um pouco, ela dificulta um pouco a aquisição, mas a demanda e a recuperação do poder aquisitivo com inflação estabilizada na classe média vai falar mais forte, de 2025, 2026 para frente. Perfeito. Bela mensagem, tá claro. Muito obrigado. Obrigado a você, Gustavo.